Para que ninguém assiste, né? Durma, né? Me olha, fica assustado. É isso aí, nossa. Né? Ainda bem que o seu Roberto conseguiu entrar. Eu já liguei a gravação e eu sei que, não sei, né, entre vocês dois, quem quer fazer a prece? Vamos ver se eu conseguir manter a minha ligação, eu faço a prece. Então, já Vamos lá, gravando, se quiser. Vamos fechar nossos olhos. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, que está nos concedendo mais esta oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para o estudo de livros da nossa doutrina, da tua doutrina, Jesus amigo. Te pedimos, Senhor, que amplie nossas mentes para que possamos absorver o que for passado para nós pelo nosso irmão Afrânio, colocar em prática no nosso dia a dia, divulgando o que estudarmos e o que aprendermos. Que pedimos por irmãos nossos, novamente uma quantidade muito grande, contaminados pelo Covid, e por outros males, outras doenças físicas, morais, espirituais, tal qual nós também, que pedimos, também temos essas doenças. Que pedimos pelas pessoas que não puderem comparecer ao estudo da noite de hoje, pedimos por nós que já estamos conectados com o nosso estudo, e que tudo nos transcorra num clima de paz, de tranquilidade e de harmonia. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita paz, Deus, muita paz. Obrigado. Graças a Deus, né? Então, nós estamos estudando hoje, né, o livro Paulo e Estevão. Deixa eu mostrar a capa aqui, né? Paulo e Estevão. Nós estamos no final do capítulo 5, já quase no final, né? Se eu não me engano, paramos então para a versão, não tenho como desaprovar as tuas ilações, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. No livro antigo, 99... Isso. Né? Quer dizer, Saulo está batendo um papo com a noiva, Abigail, fala que o problema dele não é com os galileus, com os discípulos de Jesus, não. O problema dele é com Estevão, tá? É com Estevão, porque ele fala aqui no travessão antes, né? Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam um poderoso veneno. Ou seja, o Estevão está fazendo o papel né, de, como é que se fala, daí da turma do fake aí, né? Distribuindo fakes, no caso, né? Lá naquela época. Está fazendo o papel né, de massificador, digamos assim, né? A massa inculta, que ele acha que os galileus eram incultos, e o Estevão, né, fazendo a cabeça da rapaziada. Né? E ele está pensando numa forma de ter como pegar Estevão, né? E, né, ele vai agora nos mostrar aqui, né, o Emmanuel, né, o que é que aconteceu. Que lá no Atos dos Apóstolos nós já estamos chegando no final do capítulo 6, que tudo isso aqui não tem no Atos, tá? Tudo isso aqui não tem no Atos. Agora sim, vai chegar o final do capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, onde vai ter esse que vai falar aqui sobre né, levar Estevão ao Sinédrio, e o capítulo 7, que é maravilhoso, do Atos dos Apóstolos, é o discurso de Estevão. Só que antes do discurso, para chegar àquele discurso, o Emmanuel vai nos trazer tudo que os bastidores, o making-off, né? Vamos ver o bate-papo dele com o Saulo, antes de chegar ao discurso dele que é o capítulo 7 do Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Vamos lá, então. Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 5. Parágrafo que diz assim: não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem condescendente. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caricioso bálsamo
nas observações afetuosas da companheira querida. Passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas do caminho. Como eles não concordavam com o que o Estevão falou, né? Ia levar no Sinédrio, que o Sinédrio seria, no caso, né, uma mistura de parlamento com polícia federal, né, com tudo. O Sinédrio era um pouco de tudo, porque era quem governava, no caso, Israel. Nós já falamos aqui, Israel era uma teocracia, e se caso fosse chamado de Constituição, seria, no Antigo Testamento, a Constituição, principalmente os 5 primeiros capítulos, né, que é chamado de Torá, né, a Torá. Então, vão levar o Estevão lá, vão bolar um modo de levar o Estevão lá. Né? E a gente vai ver que fala lá no final do capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, que bolaram um monte de coisas não muito corretas. Né? Não muito corretas, para levar o Estevão até lá. Boa noite, Consuelo. Boa noite, professor. Então, interessante que nós podemos observar, nesse início que o ser humano, quando adquire um conhecimento e acha que esse conhecimento que ele adquiriu é o mais correto, começa a criar um embate entre razão e coração, né? Você vê que o coração dele é um coração ameno, um coração amoroso com a jovem, mas a razão dele não deixa ele raciocinar de outra maneira. É a lei e está acabado, não tem jeito, né? É impressionante essa controvérsia de razão e coração, né? Impressionante isso. É verdade. O coração fica meio duro. Fica. Através da razão, o coração dele endurece, eu vejo assim. Endurece, né? Eu tenho uma opinião sobre Saulo muito ríspida, mas acontece que exatamente essa opinião minha ríspida sobre o Saulo é que me faz prestar atenção nas atitudes dele e me passar ensinamentos. Como agora, né? Ele passa esse exemplo dele, ensina que como é difícil, se eu trago a atitude do Saulo para mim, eu percebo como é difícil mudar as nossas crenças, abrir a nossa mente, né? Deixar que aqueles valores que nós acreditamos serem verdadeiros, para que a gente possa aceitar outras verdades. A nossa não é a única e absoluta. Isso é um ensinamento do Saulo, porque ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é temperamental, ele é imaturo, em certas situações eu acho ele imaturo, mesmo sendo muito inteligente, muito culto. E isso me passa ensinamento, essas atitudes dele me passam esse ensinamento. É isso, primo. Se não for, se eu estiver errada, você... Não, é isso mesmo. Boa noite, Jorge. É Boa isso noite, mesmo. Jorge. Ele está mostrando o que ele mostra, que todos nós podemos mudar. Isso é o principal. Exatamente. É só isso. Porque ele, veja bem, a gente tem que botar na cabeça uma coisa. Uma pessoa que nasce, ele foi diferente dos outros. Ele não teve namorada, ele não foi para farra. Ele, a vida inteira, viveu para a lei. E foi tipo assim, a gente vê nesses filmes aí de vez em quando, né, que o garoto da bolha, né? Foi criado para ele uma bolha onde era só a lei que existia, mais nada. E ele toma um choque quando chega o segundo sol, né? O segundo sol é terrível. Quando ele chega, realmente, a pessoa fica desnorteada. Ele foi criado, veja bem, ele teria o novo rabino em Jerusalém. É que a gente não tem ideia disso, que hoje, né, mesmo hoje, Israel já é diferente. Mas naquela época era o máximo. Era o máximo. Rabino, né? Era hoje, sei lá, ser presidente dos Estados Unidos, né, que é o país mais forte do mundo. Era um negócio assim, fora de série. E ele foi criado para isso. Ele não foi criado para outro, assim, digamos, outra ideia qualquer, outro. Não, é isso aí.
né? É onde ele está batendo de frente com tudo aí. Está batendo com frente, porque é um choque muito forte para ele. É. Né? Mas isso aí já estava, né? Por isso que esteve Abigail aparecendo. Né? E que é interessante, nós já falamos isso, né? A forma não muito convencional, né? Eles podiam ter pegado um jatinho particular e descido de Jerusalém para ir conversar com ele, né? Não, o Estevão foi nas galés, a outra foi adotada, nasceu fugida lá de Coríntios, não morria também, quer dizer... Por isso que aquela Teresa de Lisieux, né? Que vai atravessar um rio, né? E de repente vê uma tromba d'água, quase que ela morre afogada, não aparece Jesus. Né? Jesus aparece, pega ela, bota ela no outro lado da enxurrada, né? Ela aí ele fala, é assim que eu gosto, né? É o que eu trato meus amigos. Só que ela pensou primeiro da seguinte forma, aquela enxurrada, né? Que maltratou ela, né? Depois ele tirou ela do problema e ela falou, imagina como se o senhor tivesse inimigos, como seriam tratados, né? Parece uma brincadeira, mas é a realidade, né? Quando Jesus chega no livro Brasil, Pátria do Evangelho, né? Coração do Mundo, e fala para Ismael, né? Precisamos descobrir, né? Entre aspas, as novas terras, né? Olha só, Ismael não mandou missionário nenhum, não. Ismael vai e reencarna como, né, o infante Dom Henrique. Né? Ele, pessoalmente, veio cumprir as ordens de Jesus. Porque, além de ser muito importante as ordens de Jesus, né, dentro daquele que nós falamos na aula passada, planeta de provas e expiações, o missionário não tem que ter medo disso. Tem medo de passar por isso, por aquilo. Né? A maioria, geralmente, infelizmente, né, matam, né? Não morrem, matam, né? Quer dizer, os próprios Ismael falou, não, eu vou, e veio. Tá? Então, os missionários de Jesus realmente provam, antes de chegar à missão, que são missionários. E a gente foge, né? Isso aí, né? A gente fala e foge. E eles surgiram por isso, porque o Saulo, realmente, ele congelou naquela ideia ali, ele petrificou a ideia, né? Virou uma pedra, né? E ele não via mais nada, mas temos que sempre pensar nisso. Foi o objetivo dele a vida inteira, 30 anos de idade. Só estudou, né? Se preparou. É como se nós fôssemos, né, fazer um... Eu tenho um amigo, aliás, que é interessante, o nome dele é Sérgio Caetano. Sérgio Caetano. Eu conheci lá no Hebraico, lá no Fundão. O Sérgio, ele queria ser diplomata. Tem um nome que dá aí. Tem um nome que dá, diplomata, né? Fez várias faculdades, fala vários idiomas, e ele está com 35 anos, eu acho. Foi ele foi para o convento e não se tornou padre. Coroinha não, foi quase padre. Seminarista. Seminarista. Isso. Né? Fez curso em Portugal, pós em Portugal. Ele estava em Portugal até poucos dias, até meses atrás. A Covid, né, a grande parte dele já estava lá, ele passou por lá. Agora ele voltou para a casa dele, que é em Mato Grosso do Sul, né? Três Lagoas, o nome da cidadezinha. E ele, a vida inteira dele, ele se preparou para isso. Ser diplomata. Mas tem um nome que fala, não sei o que, exteriores. Relações exteriores, negócio assim. E ele agora passou. Ele mandou um zap aqui para mim. Poxa, feliz da vida, passou. Está esperando só o ser chamado agora, né? Quer dizer, ele, vamos saber, 35 anos, a mãe professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem 2 cadeiras, ou seja, tem um salário razoável, não? O pai tem farmácias, nunca trabalhou, gente. A vida desse homem é estudar. Eu conheci já em 2016, se eu não me engano, que eu fiz lá o fundão, naquela curso de línguas, e ele estudava o dia inteiro. Quer dizer, ele se projetou, se programou, né, para isso. Qualquer uma outra coisa que ele tivesse que fazer,
eu acho que ele teria uma dificuldade enorme, igual o Saulo está tendo aqui. Muito difícil, né? Conseguiu, graças a Deus, né? Fiquei muito feliz por ele no dia que ele me passou um zap, né? Então é isso aí. Saulo foi programado totalmente para isso. E ele vai dar umas vaciladas aqui agora. Nós vamos ver. O negócio, a paixão dele era tão grande que vai dar umas escorregadas aqui agora. Interessante no estudo, vamos dizer, neste livro aqui, depois dos comentários da Gordinha, dos teus comentários, como é importante a gente entrar no livro, a gente entrar naquilo que está lendo, naquilo que está estudando. Porque se chega a uma série de conclusões. Se você não entrar, se você passar e só ler, você quer tacar pedra no Saulo. Você quer tacar pedra no Saulo. Né? Você quer tacar pedra nele. Você quer colocá-lo na parede e esmurrá-lo. Mas você começa a interpretar desta maneira, conforme a Gordinha interpretou, conforme você está vindo interpretar, que o que equivale o conhecimento desse homem, o estudo desse homem neste momento, né? As coisas, ele vai sofrendo coisas e depois a transformação dele. Para a gente que já leu, que já entrou no livro e que está voltando, o livro tem livros que é importantíssimo. Esse é muito gostoso de se estudar, porque você, vivenciando o livro, você vivencia uma série de coisas na tua vida, uma série de decisões que você precisa tomar e que você, às vezes, não toma e que você vê que não é difícil de tomar as decisões. Basta ter a consciência daquilo que você quer, né? Isso aí. Jorge, boa noite. Boa noite. Sério, hein? Vamos lá, Lu. Está ouvindo? Eu não sei onde é que está aqui. Vamos lá. Bom, no final do capítulo 5, o travessão que nós começamos era não tenho como desaprovar as tuas ilações. Só que nós já estamos um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Onde está, Lourdinha? Vamos lá, vamos dar continuidade. Dada a interseção. Dada a interseção conciliatória. Achou? Achei. Achou? Então vamos lá. Sim, Dada a interseção conciliatória de Gamaliel, o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. Ou seja, Gamaliel, que é um dos grandes mestres, já falamos isso aqui de Israel, olha só, como um grande mestre, ou seja, grande sábio, sempre, né, conciliador. Diferente do resto, digamos assim. Né? Estava acima, porque ele não se abalou com a nova ideia. Mas na frente nós vamos ver isso. Ele não se abalou. Ele também, no início, estranhou. Depois ele pensou que é o certo. Bom, é um exemplo que nós vamos ter lá na frente. Não vou falar sobre isso agora, não. Tá? Mas, como sempre, ele sempre foi conciliador. Por isso que é o grande sábio, o grande mestre Gamaliel. Vamos lá? O convite e a requesta chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar em obediências aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Bom, então a lei dava o direito da pessoa só ir ao tribunal se realmente houvesse uma acusação legal e pesada contra ele. Mas o filho de Alfeu, alguém sabe quem é o filho de Alfeu aí, gente? Acho interessante o Emmanuel, não sei porquê, de vez em quando ele fala um filho de Alfeu. Tá? Um apóstolo famoso. Tá? O Tiago. Tiago.
tá? O Tiago, nós vamos um pouquinho ver lá na frente, que ele, né, mostrou o seu lado ainda bem judeu, tá? E muita gente criticou ele, critica até hoje, mas temos que entender que ele conseguiu fazer uma ponte entre os judeus, tá? E ele, que era o representante da Casa do Caminho, para não acabar de vez com a Casa do Caminho. Mas esse é assunto lá para frente. Tá? E ele falou, já começa que a gente vê que ele tem, né, essa precaução de não querer bater de frente com o Sinédrio. Tanto que ele fala aqui, né, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Pô, aquele povo, Jesus fala, né, que pô, a gente tem que evitar contendas. Mas eles adoravam, né? Caiu no chão, rolava, rasgava a roupa, puxava o cabelo. Devia ser muito bonito, já imaginou? A Lourdinha caindo no chão. Ela em pé, a gente já não vê grandes coisas. Imagina caída no chão, hein, Lourdinha? Ia ser fogo, né? Ia ser pisado. Ia ser pisada. Então vamos lá. Alguém quer falar? Então vamos embora lá. Eu gostaria. Você vê que o Tiago não era mole, não. O Tiago, sempre eu ouvi falar que o Tiago, porque naquela época, eu acho que ele era primo de Jesus. Ou, né? Assim, era considerado como se fosse irmão, né? Considerado como se fosse irmão. Tem gente que fala que era irmão também, né? Porque, segundo o que eu entendi, o Marco Aurélio até essa semana comentou que ele era filho de José. Alfeu, aí eu não sei. Filho de José, mas no primeiro casamento. Porque Maria é o segundo casamento. É o que eu entendi. Eu posso estar falando uma inverdade aqui, tá? Transmitindo, mas vamos ficar aqui com... Não, o José tinha filhos do primeiro casamento, sim. Isso é verdade. Então, não, sei que esse aí é o Tiago. Mas tinha o Tiago Menor. É o Tiago Menor? O Tiago Menor, que o Paulo fala em uma das suas cartas, chegando lá encontrei o irmão do Senhor, o Tiago Menor, o outro Tiago. Agora, como é que o Tiago aqui é irmão do João. Tanto que dos dois, aquele que senta à direita e à esquerda. Esse Tiago aqui é o Tiago maior. Entendi. É o outro Tiago menor. Tá? E é isso mesmo. Todo mundo fala que era irmão. Tanto que o Paulo fala em uma de suas cartas. Chegando lá, só encontrei o irmão do Senhor, se referindo ao Tiago menor. É isso aí. Mas, aí, continuando no raciocínio aqui, você vê como é que ele era danadinho. Se você pegar os meandros, olha o que é a questão política, o preconceito da raça. Ele coloca assim, se ele não fosse, o argumento dele, do filho de Alfeu, a quem intimidava, ou seja, impunha, né? Assim, a perspectiva de uma luta com a autoridade em evidência. Se ele não fosse, ele chocaria a opinião. Não, exatamente. Pública. Você é um covarde. Né? Vamos dizer assim, você foi um covarde. Você tem que defender-nos. E ele queria a briga, a luta. Ele queria isso, a briga, a discussão. Contenda, que tanto Jesus falou, né? Evitar contendas. Né? E Estevão vai falar de novo isso lá na frente, né? E o Estevão entendia, né, que não era isso que Jesus, né, preconizava. Né? Ponto. Se assim fosse, Jesus seria o verdadeiro, para os judeus, o verdadeiro Messias, né? É o revolucionário. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, só poderia ir à força, né? Que ele não quis ir por livre vontade, né? Então, no caso ali, ele como se ele se colocou como somente a força. E eles que vão fazer agora? Vamos lá, Lourdinha. Ante a reiterada escusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se, e depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou vasto plano, de modo a forçá-lo à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Aí eu falo, coitado, né? Meu Deus do céu. Vamos embora. Depois de
Isso está bem fácil de entender, né? Bem explicado. Vamos embora. Só através de um plano mesmo. Senão, não conseguiria levá-lo ao cinema. Tinha que dar um jeito. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um dos seus amigos serviçais e falou-lhes em voz baixa. Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai e estou pronto a obedecer. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra, e por sinal que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei e lembrei-me da tua cooperação neste sentido. Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso que deve ser punido como caluniador de Moisés. O interessante aqui, gente, quando fala sobre quando o Estevão fala sobre o carpinteiro crucificado, o fundamento, há aquela passagem no Antigo Testamento que Jesus repete no Novo Testamento e que fala que sobre a pedra angular. Vocês estão lembrados? Deixa eu ver como é que é. A pedra, né? A pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular da obra, ou seja, a pedra principal de todas as outras seria a guia de todas as outras, né? Isso está no Antigo Testamento, não é Jesus que Jesus repetiu, né? Falando a respeito dele, né? E aqui o que ele está falando, o Estevão falou nada demais, que isso está no Antigo Testamento. A pedra angular seria o Messias, né? E o cara, como não concordava com isso, quer dizer, dentro da ideia do Saulo, deles, né? É Moisés que é a pedra angular, né? Bom, alguém quer falar? Então, vamos embora. Poderíamos interpretar a atitude dele com relação a isso, a visão de que não poderiam surgir elementos, pessoas, com maior desconhecimento que Moisés e depois determinados judeus que acompanharam os pensamentos de Moisés? Uma espécie de um ciúme, alguma coisa assim parecida? Poderíamos interpretar dessa maneira. Defesa da lei. Porque Moisés trouxe a lei, seria a defesa da lei, mas o Messias, sim, esse teria condições de ser mais que Moisés, só que eles não consideram Jesus como Messias, devido àquilo que é sempre falado, né? Queriam um Messias guerreiro, queriam um Messias da paz, pacífico, né? Então, o Messias que eles esperam nunca vai chegar. Não. Até hoje eles falam, tá para chegar o Messias. Hoje, se pegar aí num estudo judaico, na sinagoga, tem um cara que eu gosto, me amarro nele, gente. O cara é um rabino que tem do Face, Gilberto Venturas, é de São Paulo. Um cara saca, gente. Saca é bom demais. Tá? E ele não acredita, ele fala, para mim, Jesus foi um grande profeta não reconhecido, mas não é o Messias. Ele reconhece Jesus na sua grandeza, mas não reconhece Jesus como Messias. Tá? Você vê, o Gilberto, e ele é uma mente abertíssima. O Gilberto está fazendo, inclusive, um trabalho muito importante, talvez muitos de nós não saibam, mas o grande reduto do judeu no Brasil é o Nordeste. Por causa daquela época da Inquisição, que tinha os cristãos novos que fugiam para o Brasil, eram os judeus fugidos da Espanha e de Portugal. E daqui, uma boa parte foi para Nova York, para Manhattan. Tá? Fundaram Manhattan. Tanto que tem um cemitério lá, com 20 e poucos túmulos, cujos nomes são todos de brasileiros. Foram os judeus daqui que foram para lá, e hoje a maior colônia judaica depois de Israel, né? Manhattan. Mas, então, esse Gilberto está resgatando isso.
Está resgatando. Isso é um trabalho muito bonito. Apesar que é preso dentro da lei, da Torá. Mas é um reconhecimento, pelo menos, né? Bom, vamos lá? E eles também, na minha opinião, primo, eles também achavam que Jesus era muito simples e humilde, um carpinteiro. Como que ele poderia conhecer as leis e vir e exemplificar? Não teria como ele ter esse vasto conhecimento, né? Nem trazer esses exemplos, já que ele era muito humilde, muito simples. Ele várias Que nem vezes a fala gente. assim, Que nem a gente, humildes, né? humilde É. muito, nosso vasto conhecimento da doutrina. Cabe até um Lutinha, comentário. não é só pelo fato de você estar lendo que você vai exaltar tanto, né? Fala, Jorge. Cabe até um comentário à parte. O Chico Xavier, quando surgiu, eu acho que foi Parnaso de Além Túmulo, Monteiro Lobato e um outro foram lá para o lado de Leopoldo, lá, né, para saber quem é essa pessoa aí que estava, né, fazendo aquilo. Eu não sei como é que foi na íntegra, mas eu li isso aí. E eu vi também, né, eu li no Google aí, e aí outro Monteiro Lobato disse, e o outro falou assim, você é um jeca, vamos dizer assim. Até o Jeca Tatu, lá do Monteiro Lobato, está ligado a isso. Ele disse, olha, se essa criatura aí fez tudo isso, nós temos que pegar aí os nossos conhecimentos literários e dar para ele, porque o que ele fez aí, ninguém faz. Eu acho que ele se tornou... as cadeiras da academia, dá para ele. Eu acho que foi a partir dali que ele se tornou espírita, o Monteiro, eu acho. A opinião minha. Agripino Pietro, o outro, que era também um Também grande membro famoso da lá. academia. Agripino Pietro e o Monteiro Lobato. Pô, se esse homem fez isso tudo, cara, vamos dar as cadeiras tudo lá da academia para ele. E que a gente não entende de poesia, né, Jorge? Se a gente entendesse, são 56 poetas, e diz que poeta é igual pintor, né? Cada pintor tem o seu traço na pintura, né? E cada poeta tem o seu traço na poesia, né? O cara imitar... Aí uma vez fizeram uma pesquisa e disse, não, que se o cara ficar 20 anos estudando, ele acaba fazendo, e ele tiver talento para fazer a poesia, ele acaba fazendo a poesia igual alguém que ele se espelha, né? 20 anos. Quer dizer, 56 vezes 20 ia dar 1.200 anos, mais ou menos, né? 1.100 anos, né? E o Chico fez em algumas horas escrevendo o livro. Quer dizer, né? Exato. É isso que assustou o pessoal. Assustou o mundo. Tanto que a doutrina houve né? No início que o Chico, esse livro do Chico houve um estandalhaço, né? Eu pontuei em decorrência à colocação aí da noite e em relação a esse preconceito aqui do pessoal da época, né? De Paulo e tal. Fogo, né? E até hoje se perdoa. Nós não estamos distantes dessa época, não. Tá? Ainda nós vivemos, ainda, ou se é resquício, ou se é a mesma coisa. Só basta você prestar atenção. Até pouco tempo havia muito tal de chiquismo e de valdismo, né? Dentro da doutrina. Vamos lá. Vocês falaram em escritores e poesias. Eu posso colocar uma observação que eu li? É sobre o livro. Né? Dizem que uma das características dos grandes escritores é que toda a poesia dos livros, no início dele e no final, são frases ligadas. E Emmanuel nos traz isso. Porque quando eu fui verificar e vi que realmente é verdade. Ele inicia lá no comecinho com o nascer do sol, e quando ele termina é o pôr do sol. O livro de Paulo Estevam. Então, é realmente considerado uma poesia. É uma característica. A gente tem que estar sempre atento ao começo e ao fim.
é uma característica de uma poesia. Achei isso bem interessante. Aí vocês falam de poesia, o Jorge colocou, e isso me veio na mente. Essa é uma observação. O próprio Chico Xavier, rapidinho, para não atrasar, o próprio Chico Xavier, nas psicografias, ele vivia os dramas, porque ele via, ele estava psicografando, ele via o que acontecia na época, e ele chorava. E são situações, né? Só quem tem essa sensibilidade aí que... Sim. Vamos lá, Lourdinha. Muito bem, exclamou Saulo no largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao Sinédrio e denunciou o generoso pregador do Evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações da própria conta. Na peça acusatória... Sabe aquela história que a amiga a gente cobre e inimiga a gente bota os defeitos, né? Só que ele pegou tudo que ele estava guardado dentro dele, jogou na conta do Estevão. Tá vendo aí? Bota lá, na conta dele. Vamos lá. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias, que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados, em prejuízo de outro. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. Ainda acentuou, né? A coisa piora a cada momento. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantinham-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica, e esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Viu? Vamos fazer isso, gente? Nossa, testemunhar com a riqueza de sua fé. Ai, meu Deus. É o crer, né? Aí está explícito o crer, né? Recorreu a Jesus para que ajudasse. Então, ele tinha certeza de que o que ele falaria de Jesus era o certo e pediu ajuda para... Né? Ele cria em Jesus, né? Jesus era o seu escudo. Jesus era o seu escudo. Ô, Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Como todos nós, a maioria que pode participar do nosso estudo reencarnatório, né, escolhe determinadas provas e expiações onde vai nascer e a missão que nós temos, seja qual for ela. Com certeza, Saulo ou Paulo, ele era um espírito já bem adiantado, né? Porque ninguém muda da noite para o dia, igual perereca, né? Então, ele era um espírito adiantado e, como você falou, ele cresceu naquele meio, né? Por algum motivo, né? Ele cresceu naquele meio, recebeu aquele ensinamento todo e estava onde deveria estar. Nesse processo reencarnatório dele, quando ele faz, ele vê o que vai acontecer, né? Ele sabe o que ele teria que fazer, o que ele teria que passar, isso tudo já é prova, né? Mas ele deve ter tido grandes mentores, né? Grandes mentores perto dele, para poder ter essa força toda, né? Para sair de Saulo para Paulo.
porque a vida dele como Saulo, como você falou, é uma criação que ele nem tem como, a gente não tem como recriminá-lo, né, de tudo que ele faz, né, tudo que ele fala, da forma que ele pensa, da forma que ele age, como Saulo, pelo ensinamento e para o que ele foi criado, né? Então, para ele passar de Saulo para Paulo, ele teria que ter uma força espiritual muito grande, muito forte, né? Ele teria que ter uma tenência de falar assim, não, eu vou cumprir essa reencarnação dessa forma, com certeza. Sim, Né? com Isso certeza. já foi um processo escrito, né? Com Jesus, com certeza. Não, né? o vaso escolhido, conforme fala, é o vaso escolhido. Tá? E Jesus participando desse. Eu acredito que Jesus participou disso, porque não tem como, né? Essa mudança dele de Saulo para Paulo, com certeza. Não é só porque ele viu Jesus, né? Agora vamos lá. Ele e Estevão estudaram as mesmas leis. Como é que Estevão via a lei? Como é que ele via a lei? Olha aí, já começa aí um negócio para a gente pensar. Mas aí já entra o coração, né? O que você falou. O Estevão tinha um coração muito mais aberto, muito mais brilhoso, né? Muito mais gentil do que o próprio Saulo, né? Então, Estevão já era um espírito evoluído mesmo, tá? Já era um espírito sublime. Saulo era um espírito com grandes avanços e passou também, veja bem, essa reencarnação dele aqui teve provas. Mas como sabiam que ele tinha capacidade de vencer nessa prova, por isso que veio Estevão e veio Abigail para ajudá-lo. Deviam ser amigos de outros séculos, de outros milênios, etc. Tanto que a Abigail, a gente entende aqui que é a alma gêmea dele e vice-versa. Ele é a alma gêmea dela. Então a gente pode fazer uma comparação com Pólux e Alcione, no livro Renúncia. Agora, veja bem, quando Alcione vai descer para ajudar o Pólux, o Artênio, que é o mentor dela lá, o chefe lá de onde ela está, um dos secretários do Cristo, nossa senhora, o secretário do Cristo, e lá em Sírios, né? Aqui na Terra não. Então, Cristo lá em Sírios tem alguma coisa lá também. Ele fala, olha o que é que ele fala para Alcione, olha, você toma cuidado. E muitos daqui, que nem você, desceram e voltaram com alguns problemas, criaram novos problemas e voltaram para cá com outro, tendo que a necessidade de descer de novo para consertar alguns erros, entendeu? Arrumou mais carnê, né? Arrumou um carnezinho extra, que não precisava. Então, o que acontece? Dá para entender, essas são suposições, nossa. E quando Saulo desceu com essa missão, olha só, suposição. Mas pelo que a gente conhece da doutrina espírita, conhece dos bons espíritos realmente que estão preocupados com o vencer do outro, tipo a veneranda que está em nosso lar lá há 800 anos esperando a turma de cabeçudo, né? O que é que acontece? Estevão e Abigail falou, vamos lá ajudá-lo. Devem ter pedido permissão a Jesus, né? Tanto que os dois passam por diversas provas difíceis e não se perdem. Então, o Saulo devia ser um cara inteligentíssimo, já tinha tendência à mudança, a melhoras, né? Mas havia um risco. Aí ele se perde um pouco aqui. Só que Estevão, e até o Abigail, próprio Jesus vem falar com ele, né? Você vê isso, até ele tem, você tem a energia, né? Você tem o brilho, a energia, o magnetismo de Jesus na tua frente, não é pouca coisa não. Pois é. Você tem que ser bem Jesus importante, né? Jesus olhou para ele aí, cabeçudo. Vai ou não vai? Pois aí, é. O que eu devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Cada vez que eu penso em Paulo de Tarso, eu penso nele como um espírito assim, extremamente iluminado, com uma missão muito grande, porque não é fácil, né? Ele teve uma passagem na Terra muito dura, depois de ter sido Saulo, né? Passar por tudo que ele passou, aprender e passar esse ensinamento dele também, né? Que muitos conhecem, de várias religiões conhecem os ensinamentos dele. Quer dizer, ele não era qualquer espírito, né? Não era mesmo. Ele já tinha um grau de
de avanço muito grande, né? Por isso essa inteligência toda, né? Foi Ele a podia grande não prova ter um dele, então. coração gentil, mas a inteligência dele e a grandeza do espírito já estavam lá. Eu acho que estava precisando só dar uma maciada, né? E outra coisa, Consuelo, o Saulo, a gente imagina nele um general que gostava do combate, está lá na frente, né? Tanto que tem uma das cartas ele fala, né? O bom combate, né? Tem uma Eu acho passagem ele do muito Emmanuel até. parecido com o Emmanuel, né? E, quer dizer, ele que ajuda. Bom, é outra história. Vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar conversando sobre ele. Mas é isso aí. Ele era realmente um espírito que poderia se perder, mas o Estevão e a Abigail vieram dar o suporte. Né? No prefácio do livro está lá bem grande. Sem Estevão não haveria Paulo, que continuaria Saulo, né? Que dá para entender. E ele volta? Paulo volta? Quem? Paulo reencarnou? Dizem que é Lutero, né? O Hermínio Miranda Tá. afirmava até, né? Mostra tudo as semelhanças entre Lutero e o grupo de Lutero com o grupo de Paulo, no caso, tá? Interessante. A Marca do Cristo, volume 1 e volume 2. Volume 1 é esse livro aqui, em resumo, e o volume 2 é o Lutero, tá? E Estevão? Precisa, né? Deixa o cara quieto lá, Consuelo. Pô, o que ele veio fazer aqui? Trazer para cá por quê, né? Sujar os pés aqui no chiqueirinho? Pode ser um grande, uma coisa assim, né, o Estevão, né? Vamos lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acredito que todos que participaram desse grupo estavam prontos, são espíritos prontos para ajudar na obra de Jesus. Claro. Todos eles. Por isso que não me chamaram. O São Paulo, todos os envolvidos. Gamaliel também tem a sua parte. Então, o grupo estava bem preparado, o grupo mesmo, escolhido a dedo, para continuar a obra do Cristo. Vamos lá. Capítulo 6, ante o Sinédrio. Acabamos os 5, vamos embora. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalício israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. Tinha uma torcida tão grande, tinha até ola lá, tá? Aquela barulheira lá, tremenda. O povo é curioso. Maracanã foi cheio. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. 2000 anos. Alguma semelhança? Sim. Vamos lá. Eu ia fazer o comentário, você fez na frente. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes, de mistura com os sacerdotes e mestres de Israel. Notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos, de feição a impressionar-lhes os sentidos. Ou seja, se ele traz o Estevão para o judaísmo, conforme ele queria, o judaísmo dele, né? Isso ele vai ser chamado lá na atenção lá na frente pelo lá, o padrasto da Abigail, acho que é Zacarias, né? Zacarias e Ruth, né? E vai ser chamado a atenção. Mas lá na hora a gente vai falar sobre isso. A gente vai vendo aqui, né? O Emmanuel colocando um ponto que lá na frente a gente vai entender.
né? Pô, já imaginou? Pô, o cara é bom mesmo, né? Pô, conseguiu, né, até trazer o outro para o lado de cá, etc. Converter o outro, convencer o outro. Sei lá qual a palavra que pode usar aí, né? Vaidade. Vaidade. Né? Derivada de quê? De orgulho. Não é isso? Vamos lá. Aqui fica entendido que ele, conforme você falou, veio com essa prova e para espiar aquela arrogância que ele já trazia do passado, né? Que Estevão e Abigail não tiveram, demonstraram ao contrário completamente. Mas como eles eram os três, conforme você disse, que supomos que eles viviam juntos, eram amigos, eles vieram ajudar a abrandar aquela arrogância de Paulo, né? E aí a prova foi a transformação dele de Saulo para Paulo, né? Então é caracterizado, a gente precisa realmente, em determinados momentos, entrar no livro para entender determinadas coisas, né? É verdade. Se a gente não entrar lá, não tem jeito, vai ser difícil. Não tem jeito. Vamos lá, a torcida está lá vibrando, Lurdinha, vamos embora. Tá, vamos embora. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos, no caso de comparecimento dos adeptos ao caminho. Adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Mas o Estevão sabia que se o pessoal fosse, ia querer defendê-lo. No fundo, ia causar um problema, um atrito, né? Então ele achou por bem resguardar, e ainda bem que ele pensou assim e que os outros aceitaram. Daqui para frente, né? Pau vai comer, né? E foi muito assim, ele foi muito inspirado na hora, ou dele mesmo, né? Não pedir, não vá ninguém, por favor. Se resguardem, se resguardem. Vamos lá? Vamos lá. Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples, e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes, única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina, a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Isso aqui, lá na frente, quando Gamaliel for visitar a Casa do Caminho, ele vai conversar com um senhor que eu esqueci o nome, meu Deus. Bom, depois lá na frente está lá. E esse senhor vai mostrar tudo isso que está falando aqui, o que é que ele tinha para mostrar, que ele também tinha sido muito rico, né? Perdeu a fortuna que os filhos tomaram, etc. Esqueci o nome dele. E o Gamaliel... Hein? Samônio? É um negócio assim. Negócio assim. Então, ele vai ver tudo isso que está falando aqui, que é a única força que eles têm, realmente, é o verbo, a palavra, né? Porque eles estão passando por situações difíceis. E o próprio Gamaliel vai ficar bobo com o que ele escuta, né? Com a sabedoria do que ele escuta. Foi um dos fatores que o Gamaliel, digamos, entre aspas, já estava pensativo, foi convertido ali, tá? Pois é mais ou menos isso, Jorge. Simões, sei lá, um negócio assim. Tá? Simões, não. Samões. Eu não me lembro. O Gamaliel até chegou lá e conversou até com ele. Na Casa do Caminho. Então, Samônio, já achei aqui o nome. Samônio. Isso. Então, nós vamos ver daqui a pouco o Gamaliel conversando com o Samônio, nós vamos ver que era a única arma que esses, né,
tinham esses pobres, né, que, né, era justamente isso, que olha só, esse sofrimento abria-lhes a mente. O Estevão via e os outros apóstolos falavam sobre o Cristo, e eles cresciam na sabedoria. Interessante isso, no coração da sabedoria. Mas se o próprio Cristo foi crucificado por aquela turma, imagine eles, coitados. Eles tinham ao lado deles lá, os mestres lá, os mestres não, os fariseus, tá? Os romanos, né? Os romanos na mão deles, né? Quer dizer, muito complicado. Vamos lá. Assim Samônio. ponderando. Pode ir? Pode ir. Assim ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício, no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento, por ele, ser-lhe-ia suave e doce. Todo mundo pensa assim, né, Lúdia? Todo mundo aqui é Consuelo, eu. Vamos lá. Na hora eu quero rir. Também. Por que não eu também? Eu quero que o senhor se apresente, viu? Gostei. Jorge, todo mundo. O sofrimento será suave e doce por Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Um dia eu quero ser assim, né, também. Vamos lá. Capítulo 5, o bem sofrer, do Evangelho. Mas se Jesus participar junto comigo, sofrimento já está suave, cara. Agora, sozinha que é o problema. Porque a porta é estreita. Estevão entendeu isso. Ele entendeu que se alguém tivesse que sofrer, né, no caso dele, ele pensou, por que eu vou levar outros que possam comprometer? Né? E outra, né, havia a necessidade da Casa do Caminho não acabar, né? Tinha que ter sequência. E essa sequência é aí que está a missão de Saulo. Saulo, por ser muito inteligente, por conhecer muito a história também do judaísmo, ele vai ver lá na frente o seguinte, que o cristianismo não podia ficar preso ali em Jerusalém. É isso que vai fazer ele sair. E os próprios apóstolos, no início, vai bater de frente com essa ideia dele. Mas ele era um cara, veja bem, aquele general, aquele cara firme no propósito, que não, vou para o bom combate, né? Se ali é Barnabé e vai embora. Isso é lá na frente, a gente vai estudar isso. A primeira viagem, né? São as cartas, né? As cartas dele que levam a isso, né? Parece um livro escrito antes, né? Bem antes dele vir à Terra, né? Parece que já estava tudo arrumadinho, tudo desenhado já. Quando você lê, né, você percebe que já estava tudo arrumado, tudo escaneado para eles. Né? Era aquele caminho de cada um deles, já estava tudo desenhado, tudo escrito. Quando Estevão diz não vão, é porque ele sabia, não, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Cada um tinha a sua história, né? Era um personagem dentro daquele livro e sabia que tinha que seguir aquela história, né? Eles tinham que percorrer aquele caminho, né? É estranho isso. Você vê como já estava tudo arrumado já. Muito. Não, a diferença, que é o seguinte, eles pensavam no conjunto. E o conjunto pensava no Cristo. Deu para entender? Eles pensavam no conjunto e no Cristo. Então, para o conjunto funcionar, alguém teria que, em algum momento, em dado momento, se sacrificar. E nós vamos ver isso, quem lê o livro há 2000 anos, a Elisa, que adora ele, né? O Simeão. Né? O Simeão, quando a Lívia vai lá visitar, ela e a Ana, né? Tem uns acontecimentos lá que mandam perseguir a Lívia, né? Sei que o Simeão também, naquele momento, ele sabia do risco que ele estava sofrendo escondendo a Lívia e a Ana, mas ele encarou o sofrimento e ali ele foi também, né, morto.
Né? Então, o negócio era muito assim, né? Contagiava. E as pessoas realmente, né, se entregavam à ideia. E imagine quantos mil anos eles estão na nossa frente devido a isso. Né? Eles Não não havia, estão nem mais por aqui, né, Afrânio? não havia o Não, pensamento individual, né? não. De interesse Ali é o seguinte, individual. isso, eu quero que o movimento cresça. Se eu tiver que eu ficar para trás, eu fico, mas o movimento tem que ir embora. Já leu os 500 da Galileia, o Consuelo? Não, não, esse eu não Então, conheço. não, o livro Boa Nova, eu falei um dia desse contigo. Ah, sim, mas eu acho que eu li, sim, os 500 da Galileia que você falou para eu ler. Eu li, Então, sim. lê de novo. Eu vou Lê ler de de novo. novo. Vou ler Para de você novo. entender o que nós estamos falando aqui. É, porque você Bom, mandou já eu deu ler, uma eu hora, li. mas vamos acabar esse parágrafo para a gente parar, né? Que já acabou a hora. Vamos lá. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da Torre dos Romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda parte. Eu fico até imaginando isso aqui, né? Essa torre aí dos romanos é a famosa Torre Antônia, tá? Que ficava bem ao lado. Dali eles controlavam toda Jerusalém, tá? E o contraste, né? De tanta ostentação para tanta necessidade e pobreza que ele lidava no dia a dia. É isso que o Gamaliel vai reparar na hora que chega na casa do caminho. Vê quando o cara é grande, né? Ele foi criado que nem um Saulo, né? Projetado para ser rabino. Mas ele, quando vê as coisas, muda. Gamaliel era enorme também, tá? Enorme. E sem provocar inveja, nem revolta. Ele admirou tudo sem a inveja e sem a revolta. É muito importante. O discurso dele, ele vai falar um pouquinho sobre isso, viu? Do discurso dele. Ele vai falar um pouquinho sobre essa riqueza que ele está vendo. Mas deixa para lá, porque o pessoal não gostou, não, viu, do que ele falou. Na boa, na moral. É isso aí. Acabamos mais um estudo, né? Paulo Estevam. Eu vou parar a gravação.